Em 2024, o golpe que depôs o presidente João Goulart e instaurou uma ditadura militar no país completa 60 anos. O regime de exceção durou um pouco mais de 2 décadas e deixou marcas profundas na sociedade. Mas há quem diga que o país não passou a limpo esse período, sobretudo nas questões da tortura, morte e desaparecimento de opositores. Os fantasmas da ditadura ainda assombram o país, como no episódio da invasão e depredação de sede dos 3 poderes em Brasília, no ano passado. Os desdobramentos dessa última tentativa de golpe expuseram os militares como talvez em nenhum outro momento da história do Brasil. Sobre esse tema tão complexo, nós vamos conversar com o professor de História Moderna e Contemporânea da UFRJ, Francisco Carlos Teixeira da Silva. Professor, a primeira pergunta: como que o 8 de janeiro reverberou e reverbera esse passado histórico não resolvido? Bom, nós gostamos de dizer que existe uma cultura ou um hábitos golpista na sociedade brasileira, em especial junto a esse grupo de militares que entendem que desempenham na República uma espécie de tutela sobre a democracia, uma tutela sobre o regime democrático e que cabe a eles dizer o que é certo e errado dentro do regime. Essa doutrina da tutela militar sobre a República advém lá da Proclamação da República, lá de 1889, quando os militares derrubaram o Império e estabeleceram a República. Nesse sentido, eles se acham como aqueles que têm um direito a tutelar a República, exercendo uma espécie de poder moderador que cabia anteriormente ao imperador e, caindo o império, passaria para eles. O que é uma interpretação totalmente errada da história da República no Brasil. E por que tantas pessoas ainda alimentam uma imagem positiva de 21 anos de governo militar? Aí, para entender por que a imagem da ditadura não é uma imagem real, nós temos que abordar 3 possibilidades. Uma são aquelas pessoas que foram, de qualquer forma, envolvidos na própria ditadura militar e tiraram proveito disso. Então, para eles, está tudo bem, está tudo muito bom, né? O próprio ministro do Bolsonaro, do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, era um dos que participaram do golpe e do regime implantado em 64. O segundo grupo de pessoas são aqueles que são resultado da falha educacional brasileira, né? A falta de cursos de história, de disciplinas de história, de visitar lugares de memória, de conversar com pessoas mais velhas. Quer dizer, nós temos um sistema de ensino, principalmente do ensino médio, onde deveria estar uma disciplina do tipo História da República Contemporânea, que é muito falha, né? Que não traz o resultado esperado para, principalmente, né, jovens e adolescentes. E o terceiro grupo, por fim, né, é aqueles onde acontece uma coisa muito complicada, muito difícil, né, de aceitar e mesmo de entender, que é um dispositivo, né, quase que um ecossistema dissociativo da realidade. São pessoas que olham as coisas, olham os dados, olham os números, mas já estão tão imbuídas de uma versão ideológica, né, do passado, que tem uma realidade paralela. Eles promovem uma dissociação entre realidade e a versão que eles constroem para isso. E desempenha nesse processo um papel muito importante aquilo que nós chamamos de novilíngua, uma língua inventada, né, pela extrema-direita que transforma a própria compreensão da realidade. Muito tem se falado em jornalismo de fake news, mas é mais do que fake news, não são só palavras, é todo um ecossistema. Por isso nós falamos que é uma novilíngua que faz com que a realidade não se apresente como ela mesma. Qual o impacto da decisão do governo em não lembrar 64? O governo Lula, ele entendeu que um processo de rememoração
não cabe de maneira alguma celebrar, né? Mas rememorar para aprender, para estudar, para não acontecer isso que você estava falando antes, Lucas, que é o caso de esquecer, não saber, né? Ele acreditou que esse processo de rememoração seria alguma coisa que iria irritar os militares, ia polarizar ainda mais a sociedade. Isso é um engano, né? Ninguém pode ensinar a democracia, ninguém pode praticar a democracia com esquecimento ou apagamento da realidade. É preciso que se lembre para não repetir. Tomando como base a história recente do Brasil no último meio século, o que o senhor acha que colaborou para a despolitização dos jovens e a descrença das pessoas nas instituições e partidos? Houve uma campanha organizada no Brasil contra políticos, né? Isso foi levado a cabo por parte do sistema judicial brasileiro, por juízes, promotores, procuradores, que quiseram trazer para si, né, o papel de protagonismo na história, né, e não a vontade pura e simples da população expressa em votos, inclusive decidindo quem podia ser ou não candidato a presidente da República. Isso levou a uma ideia de que todos são corruptos, todos são iguais, que não tem ninguém que vale a pena se votar, né? Então, isso criou um processo muito grande de homogeneização por baixo da política, fazendo com que as pessoas acreditem, principalmente os jovens, porque não viveram uma época onde fazer política era crime, onde as pessoas eram sequestradas, eram presas, torturadas, os corpos eram queimados em engenhos de açúcar no norte fluminense ou jogados ao mar. A perda dessa memória faz com que não se leve a sério a política e esse direito tão importante de escolher os seus governantes. Em que medida os desdobramentos do 8 de janeiro podem representar uma oportunidade, uma forma de acertar as contas com o passado? Sem dúvida nenhuma, quer dizer, 2008, né, foi um ponto de partida quando se tomaram as primeiras medidas para efetivamente se criar mecanismos de punição para torturadores, etc. De lá para cá, esse movimento arrefeceu, né? Não se tornou um movimento verdadeiramente forte. O decreto da anistia de 1979 anistiava os opositores do regime, mas anistiava também os torturadores, os sequestradores, aqueles que esconderam os corpos, né? Tem pessoas até hoje, né, desaparecidas, tem filhos que não sabem onde estão seus pais até hoje, né? Então, nesse sentido, né, falta uma política formal de memória. Era isso que a gente esperava do governo. Lamentavelmente, o governo não soube aproveitar esse movimento para estancar de vez essa corrente golpista dentro da política brasileira. Tá, o senhor acredita que essa história das Forças Armadas como poder moderador, muitas vezes invocada no artigo 1, 4º, 2, está enterrada depois da decisão do Supremo? A decisão do Supremo de reafirmar o artigo 142 da Constituição, ela é boa, mas é ao mesmo tempo trágica. Ela é boa porque fica muito claro por uma decisão do Supremo que golpes de Estado e intervenção militar não são possíveis, são puníveis, né, no Código Penal e são negadas a sua validade, sua legalidade pela Constituição. Mas é dramático, é trágico que o Supremo tenha que vir a esse momento dizer que dar golpe de Estado é ilegal, né? Quer dizer, isso está muito claro na Constituição, que toda vontade política emana do povo. É o povo, através do voto, num sistema eleitoral seguro, né, e absolutamente justo, que expressa a vontade popular e não golpes de Estado. Em que medida a imagem dos militares sai arranhada após o 8 de janeiro? Na verdade, vários militares, como o próprio ex-presidente Bolsonaro, o candidato a vice dele, general Braga Neto e vários outros, eles participaram de uma tentativa de golpe. E não foi só uma vez. O golpe foi tentado em 7 de setembro de 2021,
quando o Bolsonaro disse que não ia mais aceitar decisões do Supremo Tribunal. Foi tentado de novo no dia 30 de outubro de 2022, quando não se quis aceitar os resultados da eleição no segundo turno, a eleição presidencial. Tentou-se de novo no dia 12 de dezembro de 2022, quando Brasília foi quebrada pela primeira vez. E depois a quarta vez, no 8 de janeiro de 2023. Quer dizer, existe uma insistência em negar o direito da maioria expressar a sua vontade através do voto e impor regimes autoritários. Os militares tiveram participação nisso, e isso não pode ser apagado. Professor, agradeço a sua disponibilidade, tá bom? E encerramos por aqui. De Lucas Adeniran para a TV PUC Rio.